O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula a uma pena de 9 anos e meio de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, afirmando que ele teria recebido a propriedade de um apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo, em contrapartida a favorecimentos à construtora OAS. A sentença aponta 15 indícios de que o apartamento seria de Lula. Todos são falsos. Vamos ver? Primeiro falso indício. Nos documentos relativos à cota comprada em 2005 por Dona Marisa, já haveria anotações relativas ao triplex. O empreendimento da Bancop não previa a existência de apartamento triplex, ou seja, a unidade 174 não poderia ser um triplex. Logo, Dona Marisa jamais poderia ter cogitado a compra de um triplex no momento em que adquiriu uma cota da Bancop, em 2005. O modelo triplex só passou a existir após a OAS Empreendimentos assumir o prédio, em 2009, e reformular o projeto. Além disso, a perícia não identificou o responsável pela rasura, tampouco o momento em que ela teria ocorrido. Segundo falso indício. Teria sido apreendido na casa do ex-presidente Lula um termo de adesão não assinado relativo à unidade 174. Trata-se de papel sem assinatura, como já esclarecido pelo ex-presidente Lula durante o seu depoimento. E aqui, mais uma vez, o juiz cometeu um erro manifesto. Esse papel jamais poderia se referir a um triplex, pois esse tipo de apartamento não existia no projeto da Bancop. Vale dizer, é impossível afirmar que ao adquirir uma cota da Bancop em 2005, Dona Marisa tivesse a intenção de ocultar que, na realidade, estava adquirindo um triplex. Terceiro falso indício. Lula e Dona Marisa teriam pago 50 das 70 parcelas contratadas, sendo a última delas em setembro de 2009. Em outubro de 2009, o empreendimento foi transferido para a OAS Empreendimentos e houve o encerramento desse negócio na Bancop, de forma que não era mais possível a realização de pagamentos. A partir desse momento, se o cooperado optasse pela compra de um apartamento da OAS, no regime de incorporação comercial e não mais cooperativa, deveria dirigir os pagamentos a essa empresa. Como Dona Marisa não fez essa opção, ela não tinha como fazer pagamento a partir deste momento. Quarto falso indício. A Bancop transferiu em outubro de 2009 o empreendimento relativo à cota comprada por Dona Marisa à OAS Empreendimentos. O que isso pode significar contra o ex-presidente Lula? Absolutamente nada. Foi uma transferência acompanhada pelo Ministério Público de São Paulo, autorizada pelo Poder Judiciário. Quinto falso indício. Todos os cooperados, no momento da transferência do empreendimento para a OAS, teriam feito a opção de pedir os valores pagos à Bancop de volta, ou comprar um imóvel da OAS. A afirmação é falsa. Ficou demonstrado que diversos cooperados, como Dona Marisa, não fizeram a opção no momento em que o empreendimento foi transferido à OAS. Além disso, o fato de não haver feito a opção naquele momento não retirou de Dona Marisa o direito sobre os valores que ela havia pago à Bancop. Sexto falso indício. Lula e Dona Marisa não fizeram qualquer opção em 2009. Não retomaram os pagamentos e somente pediram os valores investidos de volta em 2015, embora os instrumentos de rescisão com a Bancop sejam datados de 2009 e 2013. Lula jamais teve qualquer relação com a Bancop. Logo, ele não tinha que realizar uma opção. Embora Dona Marisa não tenha feito a opção no momento em que houve a transferência do empreendimento para a OAS, Dona Marisa não perdeu o direito sobre os valores pagos à Bancop. Ela pediu a restituição dos valores com base em um formulário padrão que tinha referência ao ano de 2009. Como não houve a devolução dos valores espontaneamente, ela propôs uma ação judicial para reavê-los, e essa ação ainda está em curso, aguardando uma decisão. Sétimo falso indício. A OAS ou a Bancop jamais teriam promovido qualquer medida para que Lula e Dona Marisa realizassem a opção pela compra do apartamento ou devolução de valores, tampouco para cobrar as parcelas pendentes. Não havia qualquer medida a ser tomada
pela OAS Empreendimentos contra Lula, pois a relação jurídica era entre Dona Marisa e a Bancopp. Também não havia como a OAS Empreendimentos obrigar a Dona Marisa a comprar uma unidade da empresa. Não se pode igualmente cogitar de qualquer parcela pendente, pois Dona Marisa não havia feito a opção pela compra de um apartamento da OAS. Oitavo falso indício. O apartamento que havia sido reservado a Dona Marisa, no momento em que ela adquiriu a cota da Bancopp, foi vendido pela OAS Empreendimentos. A Bancopp havia reservado o apartamento 141A para a Dona Marisa, que seria transferido para ela após o pagamento de todas as parcelas relativas à cota que ela havia adquirido. Mas após a transferência do empreendimento para a OAS, Dona Marisa não optou pela compra do imóvel. Por isso, a OAS tinha liberdade para promover a venda do apartamento inicialmente reservado pela Bancopp a Dona Marisa. Nono falso indício. A OAS jamais teria colocado à venda o triplex. Não há prova para amparar esta afirmação. Mesmo que houvesse, seria uma decisão empresarial da OAS Empreendimentos. Décimo falso indício. Documentos internos da OAS apontariam que o triplex estava reservado. Não há qualquer prova de que Lula tenha feito pedido para que esse imóvel ficasse reservado para ele ou para os seus familiares. 11º falso indício. O jornal O Globo publicou uma matéria em 2010 afirmando que o triplex seria de Lula e de Dona Marisa. O fato de um jornal afirmar que o apartamento seria de Lula não tem o condão de transferir essa propriedade ao ex-presidente. Será que reportagem jornalística, com mera afirmação de propriedade, passou a ter valor de matrícula de cartório de registro de imóveis? 12º falso indício. Em 2014, a OAS realizou reformas no triplex e instalou eletrodomésticos. Lula era um potencial cliente, segundo afirmado por testemunhas, e claramente havia intenção da empresa de vender o apartamento a Lula e Dona Marisa. Se houvesse aquisição, os valores da reforma seriam pagos. Não há nada, nenhum testemunho, nenhum documento que afaste esta hipótese. 13º falso indício. Não houve reforma similar em outros apartamentos colocados à venda pela OAS. O triplex era a única unidade que tinha como potencial cliente um ex-presidente da República, pessoa pública com projeção mundial. 14º falso indício. Mensagens trocadas entre executivos da OAS relacionariam a reforma do triplex a Lula e Dona Marisa. Lula e Dona Marisa eram potenciais clientes, como foi esclarecido por testemunhas ouvidas no processo. Lula esteve uma única vez nesse imóvel para verificar se havia interesse na compra. Dona Marisa voltou uma única vez para tomar a decisão e decidiu por rejeitar a compra. 15º falso indício. Dona Marisa teria formalizado a rescisão do contrato relativo à cota da Bancopp após a prisão de Léo Pinheiro. A distância de 1 ano, aproximadamente, entre a prisão cautelar de Léo Pinheiro e a ação judicial objetivando o ressarcimento dos valores pagos por Dona Marisa à Bancopp, mostra que os eventos não têm qualquer relação. O que se verifica, portanto, é que os 15 itens que o juiz Sérgio Moro tratou como supostos indícios de que a propriedade do triplex teria sido transferida a Lula, na verdade não passam de conjecturas, sofismas, inclusive com erros factuais. O que a sentença está defendendo é que ao comprar a cota da Bancopp em 2005, Dona Marisa já saberia que em 2009 o empreendimento seria transferido à OAS. Já saberia ainda que a OAS iria modificar o projeto inicial da Bancopp e que iria construir uma unidade triplex e que ela teria sido reservada a Dona Marisa. Isso foge de qualquer razoabilidade. Quer saber mais? Na realidade, para a configuração do crime de corrupção passiva, que foi atribuído a Lula, seria necessário comprovar que ele recebeu a propriedade desse triplex em contrapartida
a um ato praticado na condição de funcionário público para beneficiar a OAS. Mas o próprio juiz reconheceu que não conseguiu identificar qualquer ato nesse sentido. Disse que os atos seriam indeterminados. Não há indícios, não há crime. O que existe é lawfare, um processo contendo acusação sem qualquer materialidade, como meio de perseguição política.